Pai, graças te damos, queremos engrandecer o seu nome, o teu Espírito que é precioso e maravilhoso, é bem-vindo. Sem o teu Espírito nada poderá ser feito aqui, porque eu e nós não temos nada para oferecer. Se não vier do seu Santo Espírito, tudo será em vão aqui, Senhor. Guie-nos pelo seu bom Espírito e oriente-nos com a sua verdade. Fortaleçam a todos no Senhor e na força do seu poder. Revistam a todos nós completamente com suas armaduras. Faça-nos resistirmos o dia mau. Depois, Senhor, queremos permanecer firmes em sua presença. Guarde as nossas vidas, as nossas almas, cubra-nos com o sangue de Cristo neste momento. Traga, Senhor, o aumento da nossa fé para com o seu nome. E queremos te glorificar e te enaltecer, que a palavra permaneça dentro de nós até o último dia. E a palavra diz que no último dia ela nos ressuscitará. Louvamos o seu nome pela sua palavra. Sua palavra é escudo e bloqueio, ela é espírito e é vida. Nós te adoramos pela sua palavra, nós engrandecemos o seu nome pela sua palavra. Senhor, nós adoramos o Senhor pela sua palavra, e pela sua palavra todos sejam edificados. Os que estão em casa agora conosco também sejam edificados. Fortaleçam todos eles, Pai, para que eles possam te conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Revistam a eles e suas famílias, blinde-nos por dentro e por fora. Não deixe, Senhor, que a frieza, a iniquidade e esses últimos dias esfrie a nossa fé, mas que nos levantemos como guerreiros, filhos e filhas, clamando o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Te adoramos na beleza da sua santidade. Graças te damos, ó Pai, por mais uma semana, por mais um dia. Te damos graças pelo perdão dos nossos pecados. Te damos graças pela sua vida em nós. Te damos graças pelas suas misericórdias. Louvamos o seu santo nome, Pai. Engrandecemos o seu santo nome, querido Pai celestial. E que teu Espírito nos dirija e nos guie na sua presença. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é na casa do Senhor, na casa do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar, Rei. Foi que eu nasci, ó Rei. Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Nós te adoramos, Jesus. Senhor Jesus, te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a majestade à sua presença. Te louvamos, abre o nosso entendimento. Estamos abertos para recebermos a palavra do Espírito de vida. Edifique o nosso coração, Senhor. Fortaleça as nossas almas, fortaleça a nossa fé, Senhor, para não desfalecer no caminho. Aleluia, 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 aleluia. Avive o teu povo, Senhor. Avive os seus santos. Avive a sua igreja. O primeiro amor esteja evidenciado em nossa vida. Santifique-nos na verdade, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor. Meu prazer é viver na
na casa de Deus, ministrando louvor. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Graças te damos, graças te damos, graças te damos, ó Pai. Nasci pra te adorar, ministrando louvor, em espírito, em verdade, ministrando louvor. Aleluia, ministrando louvor. A honra e a glória é dele. A honra e a glória é dele. Sente-se, meus santos. Sentem-se. Aleluia. Você tem que estar assim constantemente em sua vida, porque Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos o Espírito hoje. Você não está sozinho, você não é órfão. Quando ele disse, discípulos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós mesmos. Ele prometeu o Espírito veio. E esse Espírito, chamado Espírito Santo, está na sua vida. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nosso Deus nos livra de todas elas. E o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O homem vai te criticar, o homem vai te xingar, vai te amaldiçoar, até os próprios irmãos em Cristo vão te amaldiçoar. Mas o seu Pai, seu amigo, te levanta. Romanos capítulo 7, todos vocês, por gentileza. Romanos, livro aos Romanos capítulo 7. Eu quero mostrar uma coisa para você hoje, da guerra e da aflição do apóstolo Paulo. Veja que ele teve conflitos imensos. Lembrando vocês que essa época, após a ascensão de Cristo, os discípulos tiveram que dar continuidade, e os apóstolos principais continuidade à obra evangelística e missionária. Quem alcança Saulo de Tarso, que torna-se Paulo, foi o próprio Jesus que se revela a ele. Vê que o próprio Jesus glorificado vai até a ele, só ele vê, os soldados ao redor no cavalo não viram a visão, e ali ele é arguído e repreendido. Veja que o Senhor não chega com terror para ele, né? Ele só ficou cego porque a revelação foi física só para ele. E ele ficou cego. E a pergunta foi essa: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Jesus não falou, por que você está matando meus filhos? Por que você está escravizando meus filhos? Por que você está assassinando meus filhos? Ele não disse isso. O Senhor não disse, por que você está torturando os meus santos? O Senhor não diz isso. Ele disse, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem persegue você, persegue a Cristo, irmão. E quem persegue você, persegue a Deus. Então, a visita foi terrível. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Por que ele chama de Senhor alguém que ele não conhece? Ele poderia ter ali tido uma visão, uma revelação de qualquer coisa. Poderia ser ali também um anjo caído na forma de luz se apresentar para ele, como se apresentou para José Smith, como se apresentou para Charles Taze Russell, como se apresentou para Abu Qasim Mohammed Maomé. E outros tiveram visões de anjos revelando-se a eles. Mas a palavra foi certa para ele, certeira. Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Duro será para você dar murro na ponta da faca. Quem vai lutar contra o Senhor e vencer, irmão? O salmista disse,
Ai do homem que tentar se levantar contra o Senhor, e quem vai conseguir vencê-lo em combate? O Senhor disse: operando eu, quem vai me impedir? Então, quando nós estamos sem entendimento sobre Ele, é muito difícil e é muito complexo você tentar passar para as pessoas um conceito. Porque durante os séculos surgiu muitos conceitos, muitas religiões, muitas coisas. E onde está a verdade? Quando Pilatos perguntou para Jesus: o que é isso a verdade? Quem é essa verdade? É essa que vos fala. E ele disse que a verdade libertaria o homem. E a maior prisão do homem não é uma cadeia. A prisão do homem são prisões espirituais, são cadeias espirituais, que prende o caráter, que prende a moralidade, que deturpa a sua personalidade. E para o homem que recebeu e herdou a lei do pecado original, ele nasceu com essa natureza. Essa natureza formou uma carnalidade no homem, que não está se referindo à carne física do homem. Por isso que a palavra em português no Brasil é a única linguagem de João Ferreira de Almeida usada a palavra carne. Em nenhuma outra linguagem no mundo é usada a palavra carne, porque subentende que é este corpo físico. Mas carne está dizendo do instinto pecaminoso do velho homem, da natureza adâmica que nós herdamos. Por causa de um único homem, Adão, entrou o pecado no mundo. O homem foi praticamente contaminado. Não somente contaminado, foi inserido dentro da natureza espiritual e moral do homem uma deturpação. Por isso que o homem tem dificuldade de compreender certas coisas. Então, por ele não, a alma dele não saber, não entender quem está falando com ele, direcionando a ele, a alma não sabe discernir. Enquanto a alma não discernir as vozes que ela ouve, a voz da consciência dela, a voz de demônios, a voz do próprio corpo, a voz de todos os tipos aí, que tentam deturpar e enganar a nossa vida. Por isso que Jesus nos deu o Espírito Santo dele, e disse que o Espírito Santo seria nosso ajudador, que nos ajudaria. Ajudaria em que coisas? Em tudo. Não é só referente a nós conhecermos a Deus. Jesus no seu ministério disse que as ovelhas dele conheceriam. Ele não fala de ouvir a voz dele, diz que de conhecer a voz dele. Saberiam discernir a voz do pastor. E o Espírito Santo fala com você 24 horas. Você pode até dizer na sua cabeça e achar que você não ouve o Espírito, mas o Espírito Santo fala com você. E como ter essa percepção de ouvir e de entender que é a verdade do Espírito? É convivência. Você precisa ter a prática da intimidade, do relacionamento com Deus. E como é que me relaciono com Deus? É uma vida de busca da palavra, é uma vida de oração constante. Não oração dessas petições que fazemos egoístas e carnais, ou orações que me livrem de alguma situação, ou de minhas reais intenções internas, só quero bens materiais, eu quero uma solução. Relacionar-se com Deus não é isso. O relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito é um relacionamento de amor. Vamos ver aqui a partir do versículo 7, Paulo está dirigindo-se a romanos. Lembre-se que em Roma, até o datado do ano 50, ano do Senhor, o imperador Cláudio, quando ele assumiu, ele fez uma coisa, ele expulsou todos os judeus de Roma. Porque quando eles faziam domínio sobre uma terra e colonizava a terra, quem começou a fazer isso foi César. Ele não usava a brutalidade, ele primeiro usava a estratégia política, de onde surgiram os advogados, embaixadores que iam representar, apresentava a sua proposta, não brigava com o rei, não matava ninguém, não destruía a cultura do povo, estabelecia-se ali com 300 romanos naquela província, para que a linguística do latim seja, fosse espalhada mais rápido entre os judeus ou outros povos, quando eles dominavam dessa forma.
então tinha uma facilidade. Agora, quando fossem à guerra, aquelas pessoas deveriam ir à guerra, porque estavam indo em nome de César, e pagar imposto pesado a César. E os cristãos tinham grande dificuldade, os que se convertiam a Cristo, tinha uma cultura em Roma, uma cultura macabra, terrível, como também havia entre os gregos. Então, as obras carnais, elas eram evidenciadas de forma fácil. Então, para eles era normal eles terem contato com duas mulheres, ou eles praticarem orgia, ou praticarem homossexualidade, ou terem glutonarias em suas festas. Para eles eram coisas normais. Então, o evangelho não poderia ser pregado e nunca foi ensinado por Cristo, nenhum dos apóstolos, a agredir pessoas. Ensiná-las e mostrá-las para ela, não com uma coisa de minha fonte de verdade, porque nós não temos fonte de verdade para nós. A fonte da verdade é Jesus, e é Ele que liberta a mente e o engano do homem. Aí Paulo escreve para esses romanos, o capítulo 1, capítulo 2, ele vai falando sobre a terrível tragédia da queda do homem. Do capítulo 4 ao 5, ele vai mostrando que o homem é justificado não pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo para ser salvo. E aqui ele começa o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, ele vai falando como você pode se santificar, como você pode, como um servo de Deus, uma serva de Deus, praticar a santificação em você. E ele vai mostrando os feitos do corpo, ele vai mostrando sobre a lei, e ele fala de uma coisa aí gravíssima, que vocês vão ver comigo. Verso 7 nos diz: que diremos, pois? Veja a pergunta: é a lei pecado? Ele está falando aqui da lei que eles viviam em sua época. De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão por quê? Pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Veja que ele está mostrando uma situação. Chegou regras, chegou estatutos e chegou lei, para trazer para o homem equilíbrio. Eu vou te dizer uma coisa que vai chocar você: nada é puro para quem não é puro. É como eu colocar uma observação nas coisas e dizer que tudo é diabo, que tudo é pecado. Paulo disse que pela oração, tudo pode ser santificado pelo Pai. A maneira como eu me procedo e começo a fazer um pré-julgamento das pessoas. Veja que esta época foi uma época muito difícil. Havia muitas culturas, havia muitas linhas de segmento. E Paulo mostra que a lei apontou a ele, não cobice, porque se você cobiçar, você peca. Então uma lei trouxe apenas um despertamento para o que estava oculto pelo que um homem recebeu e herdou na sua vida. Ele está aqui dizendo do homem degenerado, e vai falar do homem sob o regime da lei. Ele vai falar aqui de 3 leis: a lei da escrita, ele vai falar da lei dos mandamentos e vai falar da lei do pecado. Ele mostra essas 3 situações da guerra que você e eu vivemos todos os dias, e mostra a solução que é Cristo, a novidade de vida. E essa novidade de vida tem que ser descoberta por você pela busca do entendimento da palavra de Deus. Aí o versículo de número 8: mas o pecado, veja só, mas o pecado que eu herdei, que nós herdamos, ele está dizendo, tomando ocasião pelo mandamento. O pecado, ele entrou, mescla no mandamento e faz uma deturpação do mandamento. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Como é que Lúcifer caiu do céu? Onde ele aprendeu a mentir se lá não tinha mentira? Como é que ele aprendeu a cobiçar se lá não tinha cobiça? Como é que ele aprendeu a fazer engano se lá não tinha engano? Ele aprendeu isso de quem? Engano, mentira, cobiça. Fofoca veio de lá, viu? Chamado da palavra comércio. Comércio foi a divulgação dessa sutileza, suja altivez, a usurpação de querer usurpar do que não é dele.
e vários outros pecados. E o principal que Jesus chama ele do pai da mentira, porque ele que criou a mentira. A mentira vem do diabo. Nenhuma mentira provém da verdade. Toda mentira vem de Satanás. E quando ele usou a própria lei do mandamento, Jesus também está escrito: os teus anjos dará ordem ao teu respeito para que você não tropece com seu pé aonde? Em pedra. O diabo não vai utilizar coisas para tentar derrubar a mim e a você do mundo. Ele vai utilizar o que está na sua mão e no seu coração, que é as Escrituras. As Escrituras podem se tornar uma forma espiritual, mas também por uma deturpação nossa, por causa da nossa cobiça não destruída em nós, ou crucificada, vai se tornar uma coisa carnal e vai nos trazer muita confusão para a gente. E isso eu vou mostrar para vocês a luta dele, Paulo, o apóstolo, ensinando para ele como ele venceu. Quem foi a pessoa que deu a ele essa grande vitória e libertação, e também para todos os gentios e gregos e judeus se salve, que é Jesus Cristo. Então, quando o pecado despertou em mim toda a forma de cobiça, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Quando começou as civilizações, o primeiro homem Adão, a mulher Eva, tirada de uma costela do homem. Esse casal viveram na dispensação da inocência sem pecado. Eles tinham relações sexuais toda hora, viu? Eu quero lembrar para vocês que eles eram super homem e super mulher. Viu? Eles não envelheciam. Eles não ficavam doentes. Eles não tinham doenças. Eles não tinham nada de ruim para eles. Seus corpos eram corpos superdotados de força, com a presença da glória de Deus, que os conservava e mantinha os vivos, e em delícias no paraíso. A única proibição que o Senhor disse: desta árvore do bem e do mal, não olhes, e nem toque, e nem coma. E como foi que Eva desejou? Porque a atratividade é a forma da tentação pela cobiça, cobiçando o que não é meu. É assim que nós somos enveredados, levados em laços. E Paulo começa a falar que a cobiça foi despertada dentro dele por causa da lei, e trouxe para ele a morte. Porque a lei antiga, ela só aponta o seu pecado e não traz nenhuma solução para você. Ela só aponta seu erro, seu pecado, sua sujeira. E é assim que muitas pessoas vivem hoje, mesmo conhecendo a Cristo Jesus como o Senhor, ficam com suas consciências só de acusação em suas mentes. E isso não é viver sobre a graça, é viver sobre o domínio do medo. Eu tenho medo de pecar, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de machucar, eu tenho medo disso, medo daquilo. Irmão, você não consegue fazer isso por você próprio. Isso é uma operação do próprio Cristo, operação do próprio Espírito, que vai trazendo em você a lei dos mandamentos de Cristo para uma observação no amor, e não numa forma de medo, de você: se eu não fizer, Deus me condena, se eu não der, Deus não me abençoa, as maldições vão acontecer na minha vida. É que muitos pregadores fazem, utilizam-se disso aqui, para lançar sobre as pessoas medo e ameaça e colocá-las debaixo de jugo. Verso 9: eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Em algum tempo eu vivi sem lei. Quando a lei começou, foi muitos séculos depois. Primeiro, Adão e Eva, a inocência que eu falei para vocês, não tinha pecado. E quando não tinha pecado, eram puros inocentes. E a única pessoa que eles se relacionavam, olhem todos para mim por gentileza, era a convivência da comunhão com Deus. Não era uma comunhão com um demônio, com um diabo. O diabo não tinha legalidade e o diabo não estava agindo ainda. Porque o jardim era cercado. O jardim era protegido pela presença de Deus. E quando ele engana Eva e utiliza-se do auto-engano e leva a essa ação, aí ela leva o marido também ao pecado. Aí agora ele tem a legalidade de acesso,
de terra, de agir também na alma, de agir no espírito do homem, de agir no corpo do homem. Aí vem a chamada dispensação da consciência. Essa dispensação da consciência é um desastre, uma devastação terrível. Veja que quando nascem Caim e Abel, o primeiro homicídio na Bíblia. Caim é instigado por Satanás a matar seu irmão Abel. E mata seu irmão Abel por uma inveja. Inveja porque o seu irmão adorava o Senhor e sacrificava animais, ele derramava sangue, porque os pais, Adão e Eva, ensinou a todos eles, olhe, quando nós pecamos, o pai matou o primeiro cordeiro, representando o Cristo que viria para salvar a humanidade, e com o seu pelo nos cobriu. Então Deus mostrou para as vidas deles, ele mostrou para os filhos, só que os filhos faziam diferente, agiam de forma, eu não estou falando aqui porque foram frutas, e nem porque foi sangue, eu falo pela questão do amor devocional. É isso que acontece com a gente. Você pode trazer aqui $1 trilhão, isso aqui não move Deus não, porque Deus está atrás do seu dinheiro, Deus está atrás do seu coração, do seu espírito, de sua vontade, para Ele em amor. Então quando as dispensações foram acontecendo, veio depois chamado de governo humano. Não havia nenhuma lei, viu irmãos? Nenhum mandamento, nenhuma proibição. Então eles viviam da forma que achavam melhor. Lembrando vocês que este reino de governo humano era o reino do governo dominado pelos anjos caídos, com Satanás. Satanás enganou civilizações nesta época, enganou a Nimrod, ele engana a Samiramis, que é a mãe de Nimrod, e Nimrod tem relações sexuais com a mãe chamada Samiramis, e nasce Tamuz. Samiramis é vista dentro do satanismo, na mitologia do satanismo, como aquela que é a rainha dos céus, vista por Jeremias e falada por Jeremias, que havia um culto pagão entre os hebreus e entre os cananeus sobre a rainha dos céus. Nimrod era visto como um Deus Pai Todo-Poderoso, porque ele desenvolveu pelos anjos caídos o poder latente da alma usado para fazer grandes feituras e obras, que aquilo trazia às civilizações pavor, um homem sobrenatural ele agia. E veio Tamuz como se fosse Jesus Cristo, o Messias prometido. Desde quando a queda aconteceu, o Senhor disse a eles, olhe, tu terás dores de parto, e a cobra vai morder o seu calcanhar, mas da mulher nascerá o Redentor, o Salvador dos homens. Essa promessa não se cumpriu naquele período. Observe que Noé, quando Noé nasce, e Matusalém, eles foram os únicos que temiam a Deus na terra. A terra estava toda contaminada. Se você pegar Gênesis 6, você vai ver Gênesis 6, lá diz que a maldade se multiplicou sobre a face da terra. Então eles não conheciam o Senhor Deus como Senhor, mas conheciam o Senhor dessa forma, Elohim, pelas algumas pronúncias. Aquele que é o benfeitor, o criador, que põe o poder para fora e cria. Eles só viam o Senhor como criador. O Senhor não se revelou ali como o Senhor deles, só como aquele que era o beneficiador. Lembrando que depois do pecado, irmão, não tinha mais chuva não, viu? Acabou chuva. Acabou verde, acabou terra, tudo era escasso. Muitos animais morreram, então eles começaram a fazer práticas abomináveis como o canibalismo, de comer gente humana, e serem perversos e serem cruéis. Noé e sua família nesta época, chamados antediluvianos, eram os que temeram a Deus, e Deus chamou Noé, porque disse que Noé andou com Deus. Essa palavra andar com Deus é relacionamento e comunhão. Ele se interessou para querer ter contato com seu Criador. E os outros estavam sob influência e domínio de escravidão mental pelos poderes das trevas daquela época. Nimrod aprendeu magia, astrologia, toda a forma de satanismo que você sabe hoje que é errôneo, veio de lá de Nimrod, dessa época. Veja quantos anos tem isso, tem mais de 6.000 anos. O Espírito então começou a trabalhar. Deus, eu quero dizer outro recado para você. Deus não precisa de quantidade de gente não, viu?
se um só der ouvidos a ele, faz uma grande diferença que 1 milhão de pessoas. Ele chama o homem para ter comunhão com ele. E ele teve muita dureza. Olha, Noé, eu vou dizer para você que o meu Espírito Santo não vai contender com esses homens aqui, porque esses homens são carnais. E os últimos anos deles serão de 120 anos. Veio agora a sentença, veio o juízo e veio um prazo de 120 anos. 120 anos foi o tempo que Noé construiu a arca. Irmãos, 120 anos é muito tempo. Para construir aquela barca colossal de 300 vagões ferroviários de quase 37 metros de altura, com quase 25 de largura, era colossal aquilo ali. Veja que não foi ele que foi atrás dos animais. Deus deu ordem a cada um deles em pares ao encontro da arca. E o povo estava lá no pecado. E quando menos esperaram, o Senhor fechou a arca. Foi na distração deles. E o dilúvio veio. Não só apenas Deus mandou chuva, como também Deus utilizou as profundezas da terra, as águas que estão debaixo da terra. E diz que inundou a terra 7 vezes dos maiores picos da época. E essa dispensação foi terrível, morreu tudo. Os restos dos animais, o resto de gente, morreram todos eles, foram mortos. E agora Deus só tem Noé, Deus só tem agora a família dele, e para fazer um repovoamento com esse tipo de pessoas. Ali Deus estabelece a segunda aliança com a vida dele. Mostra um arco-íris, nunca mais vou destruir a terra com água. Ali é chamado do estabelecimento. Veja, havia um mandamento e uma lei para aquele homem, mas não havia uma lei e mandamento para ninguém exterior de fora, porque ninguém ia dar crédito. Quem é que está dando crédito hoje à pregação? Isaías disse, o Senhor disse pelo Espírito dele: quem vai dar crédito à nossa pregação, Isaías? Quem vai manifestar, aleluia, o braço forte do Senhor? Quem? As pessoas, cada ano que passa, cada século que passa, cada ciclo que vai passando dos séculos, as pessoas vão ficando mais duras e difíceis, devido a essas ciências, devido às mentiras, porque o diabo não quer que o homem conheça a verdade que é Jesus. Veja, quando ele chega no versículo 9, e em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado em mim, eu morri. Aí você vai fazer a segunda pergunta, porque eu tive que repetir isso. E como é que vai ser julgado as pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, na dispensação do Evangelho agora, e as pessoas que não tiveram oportunidade de ouvirem a lei de Moisés pregada, ou qualquer outra lei que existiu? Lucas, baixa um pouquinho por gentileza o fundo musical. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Essa dispensação da lei, ela levou quase 700 e poucos anos. Mas quando Moisés morre, surge um sucessor, Josué. Josué morreu também, irmãos. Só que Josué não treinou ninguém. Josué não deu treinamento a ninguém. E ali se encerra aquele ciclo do Espírito, movido pela lei e a força do poder de Deus de manifestar. Lembrando que o ministério da lei era ministério da morte, de condenação. E muitos querem viver hoje o Velho Testamento para amaldiçoar, para orar para destruir os outros. Isso não é de Deus, não. E quando acabou, Josué morreu, o que acontece? Diz que o povo começou a viver do seu jeito. O que aconteceu? Os inimigos, os filisteus, os jubizeus, os heteus, começaram a escravizar o povo de Israel. Aí não tinha mais um líder, não tinha um legislador, não tinha guerreiro. Deus levanta então o quê? Ele teve que trazer uma coisa, criar uma coisa chamada a ação pessoal de um juiz. Deus levanta juízes, e no meio dos juízes levantou mulheres, que foram libertar o povo dessa escravidão. Imagine, a lei foi esquecida. Quando você vai vendo, quando Deus faz a restituição disso, vai acontecendo as restituições,
o povo voltou de novo a abandonar o Senhor e praticar o que não era agradável. O que vai acontecer com eles? Eles vão de novo ser escravos. Neemias está dentro do reino de Xerxes. O rei vê a situação dele de tristeza, juntamente contemporâneo Esdras naquela época. Então os dois são movidos pelo Espírito para ir até a terra deles, levantar as portas, porque o templo foi destruído. E o rei vê dá madeira, dá dinheiro, dá todo o recurso, ele vai. E quando Neemias chega, ele vê um monturro de pedras queimado pelo fogo, madeira, e a lei do Senhor debaixo daquilo escondido. Ele vai, limpa tudo aquilo, e a primeira coisa que ele faz é colocar o altar reparado e coloca a lei em cima e começa a invocar o povo, a palavra do Senhor. E ele ficou o dia todo, até de noite, lendo a palavra para o povo. Quando você esquece a palavra, a carne vai agir em mim e você. Quando eu esqueço a palavra, a carne vai agir em mim e você. Então você precisa estar mantido com a palavra o tempo inteiro, para que você não morra. Porque se você manter o que é, olha o que Jesus disse: a carne, sarques, para nada aproveita, mas a palavra, ela é espírito e é vida. A palavra de Deus não é para amaldiçoar ninguém, não é para condenar ninguém, não é para destruir ninguém. A palavra de Deus é para sarar as pessoas, nos sarar nossos irmãos. É isso que a palavra de Deus faz. O versículo 10, aí diz: e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Veja só, imagine que inventem aqui no Brasil de matar os presidentes, de matar os juízes, matar os advogados e queimar toda a lei. Vamos viver a lavonteira em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo. Como é que vai ser a terra, irmão? Vou dizer para você como ia ser a terra: destruída em um ano. Porque os fortes, que se dizem ser fortes, os brutais, com armas, usariam este poder, este armamento bélico, para conquistar os mais fracos. E quem se opôsse seria morto. Então, um mundo sem lei. Então, o Senhor colocou regras para que o homem viva. A palavra e os mandamentos veio para trazer disciplina. Se você vai para uma empresa, trabalhar em uma empresa, você vai ter que estudar todo o código que está ali da empresa, todo o estatuto civil que tem ali, você vai ter que estudar a parte judicial, jurídica da empresa, vai ver tudo que o pensamento do dono quer daquela empresa. Se você não quiser se moldar, você não trabalha nela. Imagine, eu quero ir para o céu de qualquer jeito, eu quero ir para a glória de Deus de qualquer jeito, eu quero fazer o que eu quero de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer jeito. Então Deus tem regras, por isso que é chamado de tolerância de Deus. Você vai ver muito isso sobre a tolerância de Deus, sobre a presciência de Deus. Isso está mostrando que Deus deu 2000 anos para não se arrepender, Deus deu 500 anos, Deus deu 1000 anos a um, para que se arrependesse dos seus pecados. Então arrependimento é uma ação contínua e diária da nossa ação junto com o Espírito, para mudarmos. Eu não tenho que mudar para provar nada para você, e nem você provar nada para mim. Nós temos que provar para nós mesmos nossa mudança, e o Espírito vai nos ajudar. Versículo 11: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, eu disse a você, Satanás não se revelou a Eva como Satanás. Ele veio nos animais que Eva apreciava. Poderia ser um macaco, um elefante, um tigre, um leão, ou até uma águia. Mas eu quero falar aqui uma coisa que talvez quem vai estar ouvindo aí não creia, não acredite, vai dizer que eu estou falando uma grande heresia. Havia 5 querubins, só revelado por Deus, ok? Um com o rosto semelhante de águia, mas não é águia, semelhante. Outro semelhante a rosto de boi, mas não é boi. Outro semelhante a rosto de homem, mas não é homem. Outro com o rosto semelhante de leão, mas não é leão. O quinto que caiu foi quem? Lúcifer. Qual era a imagem dele representativa? Semelhante.
de uma serpente. A serpente que cresce com o pecado durante séculos e gerações e vai chegar lá no final do dia do juízo no formato de um dragão gigante. Ele cresceu com o alimento do pecado. E foi isso que o Espírito Santo me disse. Adriano, ele é uma serpente pequena, mas vai chegar como um grande dragão. Por isso que João fala como um dragão. Eu vi o dragão. O que é um dragão? O dragão é Satanás. E outra, não existe mitos sobre aparecimento de dragões em nenhuma mitologia. Eles falam, mostram em filme, mas dragão é representação de Satanás, é uma cobra desenvolvida gigantesca. Que ele cresceu com o pecado do homem, com engano, mentira, maldade, ele foi se alimentando dessas coisas. E ela tinha um apreço pela serpente. Então vou utilizar a serpente para começar a ter um diálogo com ela. E lembrando vocês que isso pode ter durado milhões de anos. Ou pode ter durado um único dia. Viu? Você só é convencido, eu só sou convencido, não é da noite para o dia. Agora, se já existir dentro de você algo que você quer e está dentro de você, vai ser mais rápido ainda. Então ele utilizou o que ele via dentro dela. Ele só fez manipular e mexer essa cobiça dela para ela colocar para fora. Vocês serão como Deus. Mas eles já eram como Deus. Eles não morriam, não envelheciam, não tinham doenças, não faltava nada, não precisava trabalhar, tudo de graça. Vocês entendem, irmão? O que é que ele fez? Esse auto-engano. E é por isso que o pecado, ele vai mesclar com os mandamentos que você lê, Bíblia Sagrada, a palavra, vai mesclar, e vai utilizar isso na sua cabeça, para mentir na sua cabeça. É tentar mostrar que você pode ir além daquilo que a palavra manda você ir. Olha o que o Senhor disse: ai daquele que acrescentar alguma coisa à minha palavra, ou tirar alguma coisa dela, ai quem tira. Veja o cuidado que a gente tem que ter. Eu não posso pegar a palavra de Deus e ter uma interpretação minha. Eu não estou aqui seguindo o ensino de Scofield, ou John Stott, ou de Calvino, ou de Martinho Lutero, ou qualquer outro desses grandes homens. Eu tenho que seguir o Espírito de Jesus Cristo, Espírito da verdade. Porque o Espírito Santo não vai mentir para você, ele vai te confrontar, ele vai dizer na sua cara as coisas. Ele vai mentir, enrolar não. Se você tiver em adultério, ele vai dizer: você está adulterando, filho. Não vai dizer com brabeza, nem para te humilhar, nem para te esculhambar. Ele vai falar a você: filho, você está errado nisso. Acabou. Filha, você está fazendo, não concordo com ele. Ele vai dizer assim para você. Agora, você vai optar pelo mandamento que é bom de Deus, para se arrepender, ou você continua insistindo na sua carnalidade. Foi essa guerra que Paulo estava dizendo. E vamos chegar num ponto pior, que ele mostra, porque Paulo estava tratando com romanos. Ele estava falando para gregos. Paulo também nesta época aqui, estava se preparando para a sua primeira viagem missionária, ele estava indo para a Espanha. O Espírito dirige ele, porque você vai ver o conflito que ele tem. Passado mais de alguns anos, Paulo é espancado por soldados romanos. E Paulo tinha a cidadania romana porque ele comprou ela. Era muito caro comprar a cidadania. E ele foi espancado sem ser julgado. Não se espanca, a lei dizia que o romano não podia espancar o romano, porque é cidadão romano. Quando ele se identifica: eu sou Saulo de Tarso, fariseu e também cidadão romano, aí os caras ficam com medo. Eu apelo para César, porque ele queria ir até César, até o imperador. Porque se Paulo chegasse até o imperador em Roma e desse o testemunho de Cristo, ele ia falar da sua integridade, ia falar da sua visitação do Espírito com ele, que ele fica cego, que ele matou e maltratou pessoas, porque ele recebeu a lei dos mandamentos dos próprios judeus, os judeus que deveriam receber Jesus, assassinaram Jesus. Então ele estava sob uma religiosidade em sua cabeça. Não havia amor, porque a lei, a primeira coisa do mandamento é: amarás a quem? Ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles sabiam disso. E depois matar os outros? Matavam, humilhavam as pessoas em público, irmão. Isso não é evangelho. Isso é coisa da velha lei. A velha Jesus já destruiu isso aí. Então observe que você tem que ter esse entendimento dentro de você. Assim, versículo 12,
A lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então Paulo está mostrando como as pessoas podem se utilizar da palavra de Deus para se esconder, para mentir, para enganar as pessoas. Uma coisa que eu quero que vocês saibam: eu prefiro tomar um bocado de facada, um bocado de tiro, mas uma coisa que eu nunca vou fazer na minha vida é mentir para os outros, para ninguém aqui. Eu digo a verdade. Se o senhor usar ele aqui, eu vou dizer que o senhor disse para mim através dele, porque eu confio no Espírito na vida dele. Mas mentir para os outros, enganar os outros, jamais. As pessoas precisam ver isso. Nunca se esconda atrás do mandamento de Deus com aquilo que você quer fazer. Porque as pessoas têm moralidade e têm escolha. Olhe, ouçam isso aqui. Caim, o pecado está à sua porta batendo, e o seu dever é dominar este pecado. Tinha algum mandamento naquela época? Tinha alguma lei naquela época, irmão? Tinha algum mandamento naquela época? Não tinha nada. O homem não precisa de religiosidade, de dogma, de nada dessas coisas, para ele ter caráter com as pessoas. Caráter é uma escolha de vida. E quando você quer viver, você vai e vive. Sem expor as pessoas em humilhação e vergonha. E é isso que Paulo está dizendo. Quando uma mulher estava adulterando, aí os caras pegou a mulher, levou, cadê o cara? Levou só a mulher só? Jesus, na lei, na lei está escrito. Olha que judeus líderes desgraçados. Na sua lei, na lei diz, se uma mulher pega em adultério, faz o quê? Pega uma pedra, apedreja a mulher até morrer. Porque tirar a vida de uma pessoa por causa de um ato sexual errado. Estão matando pessoas aí fora por causa de nada. Por causa de uma dívida de jogo de dominó. Eu vi aqui lá na Chapada do Rio Vermelho, o cara chegar assim, com uma peixeira assim, e me enfiou toda na chave do rapaz. Eu dei um pulo da cadeira, isso tem anos, eu nem cristão era um adolescente. Lá no bar de Jorge, era quase 10h30 da noite, e mamãe dizia, mas papai, eu quero vocês aqui 9 horas. E quando manhã cochilava, ela não via a gente dentro de casa, mas quando ela acordava, ela ia logo nos quartos. Cadê Adriano, cadê Almiro? E manhã descia com bambu, irmão. Aleluia. Escondia assim na porta. Aí, olha, entre. Se a gente não passasse correndo, era aquela lapiada nas costas que queimava. Essa disciplina acabou hoje pelos pais. Os pais deixam os filhos à vontade, fazer o que quiser. E louvado seja Deus pela biribada que eu tomei. Irmão, quando eu vi aquela faca entrar e sair toda ensanguentada, eu vi a dor do homem da morte. O cara morreu na hora. Então, ele fez aquele suspiro de dor e já caiu se batendo e morreu. Por causa de uma curtição que ele fez com um cara ganhando dominó. O cara foi em casa e pegou a peixe. Ninguém esperava aquilo. Mas o irmão dele foi, se vingou, matou o cara. E fugiu para São Paulo. Veja o que as pessoas fazem. Então, logo tornou-se o bom em morte. Uma pergunta. O mandamento de Deus não é bom? Tornou-se em morte? Olha que ele responde, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. A fim de quê? O que está escrito aí? A fim de quê? A fim de quê? Lê para mim alguém aí, porque aqui a minha Bíblia está toda manchada de tinta. A fim de quê? Pelo mandamento. Não ouvi. Eu vou ver na sua Bíblia aí. Deixa eu ver aqui, Raquel. A minha está toda cheia de tinta ali. Versículo 13. Tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. A fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Quantas pessoas usam o nome de suas religiões, o nome de suas leis, de suas religiões para matar os outros? Que destroem pessoas. Que fazem trabalho de ritual para matar e destruir família. Para roubar a igreja, para roubar os membros da igreja. Para mentir. Pastores fazem isso. Não é pastor, isso é lobo, lobinho, lobão. Fazem. Veja Paulo mostrando
a luta e a dificuldade de você compreender a lei de Deus, que é boa, a operação da força do pecado, movendo o seu interior, usando um mandamento para despertar em você cobiça, mentira, raiva, ódio, rancor, vingança e muitas outras coisas, para deixar você tribulado de alma. E tudo é resumido e resolvido com um perdão. E resume: eu amo você em Cristo, você cheio de falha, eu vou te amar sim. Veja o versículo de número 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha, a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Irmão, Paulo está mostrando que nós fomos vendidos. Nós todos fomos vendidos ao pecado. Por causa de Adão e Eva. E esse pecado trouxe confusão dentro de mim. Eu não sei discernir. Você pode pegar aí, olhem para cá todos vocês. Você pode pegar um bom advogado, um promotor de justiça, juiz, qualquer pessoa em qualquer nível intelectual que você tenha no planeta. Olha o que elas estão fazendo. Pode um desembargador e um juiz que ganha muito bem, estudou a vida toda, se envolver com enrolação, com corrupção, com dinheiro, com quadrilha. Deputados que ganham tão bem, prefeitos, governadores, têm uma vida muito boa, protegida, e se corrompe por causa de quem, irmão? Aí você vê um advogado tirar a própria vida, você vê um empresário se suicidar, jogar do prédio ou tomar veneno, por causa de quê? Vai ver quem está por detrás disso. E Satanás se aproveita das situações das nossas almas, cheias de tribulação, para inflamar mais o problema, a guerra, a briga, a contenda entre a gente. E o Espírito não traz dessa forma. Ele diz que a lei de Deus é espiritual. Ela é boa e é espiritual. Agora o versículo 15, os seus olhos aí por gentileza. Porque o que faço, não o aprovo. Ele tem uma consciência. O que eu estou fazendo, esse não aprovar, ele sabe que não é uma coisa boa que ele está fazendo. Veja a luta que ele está tendo dentro dele. Irmão, olhem para mim vocês, por gentileza. Vocês estão pensando que fazer a vontade de Deus é fácil? É? Não é fácil não, irmão. Fazer a vontade de Deus não é fácil não. Porque Deus começa a lhe treinar, a lhe testar com coisas pequenininhas, que você às vezes não está nem aí para elas. Imagine Deus mandar você abrir uma obra. Imagine Deus mandando você assumir uma liderança espiritual no mundo espiritual com Ele, por pessoas, para salvar vidas. Ou Deus lhe dando uma obra, você ser profeta e profetiza. E aí, pai, que responsa. Aí você fica, se eu falar e não acontecer, como é que vai ser? Vai gerar o quê? Confusão, problema? Não tem que se preocupar com isso não. Você tem que dizer, assim diz o Senhor, acabou. Ensegure suas pedras quem recebe, e discerne. Veja que pois o que quero, isto não faço, mas o que aborreço, isso eu estou fazendo. Veja a luta de Paulo com o pecado, a luta de Paulo com a cobiça, com a guerra dentro dele. Eu estou reprovando isso aqui, mas eu estou fazendo o que eu reprovo. O bem que eu quero fazer, não consigo fazer, mas o mal que eu condeno, esse eu vou faço com facilidade. Veja, isso é Paulo, o apóstolo. A luta e a guerra dele. A batalha da mente dele, do coração dele. E o pior de tudo isso, são as pessoas que te cercam, que não vão compreender sua guerra e sua luta pessoal, e vão desgraçar seu caráter e sua imagem, e colocar um alvo em suas costas. Não entendem você. Davi disse, meu inimigo foi aquele que comia comigo no prato. Ele passou uma situação dele, só que Davi faz coisas erradas, Davi amaldiçoa. A Bíblia não manda você amaldiçoar ninguém. A Bíblia manda você orar pelos seus inimigos e amá-los. É isso que o Espírito manda você fazer. Veja o versículo 16. E se faço o que não quero, concito com a lei que é boa. E se faço o que não quero, concito na lei que é boa. A lei é boa porque ela está me dizendo aqui para mim,
Adriano, igreja, Beltrano, Ciclano, você está a minha palavra está dizendo que isso aqui é pecado, vai destruir você. A tâmara do Satanás lá no Éden que enganou Eva. Não foi maçã não, viu? Foi uma tâmara, viu? Eu estou com desejo, eu estou querendo ver essa miséria. Isso é sua luta, é minha luta. A lei disse não faça, mas essa é a sua luta e a minha luta. Olha o que ele diz, verso 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Veja, Paulo está dizendo que habita nele algo chamado pecado. Aí a tradução original fala do velho homem que ele herdou, a velha criatura que ele herdou. Ei, você pode ser batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito. Ninguém está isento aqui da carne. E principalmente na área sexual, é a pior miséria. Esse é o combate de todo mundo aqui, homem e mulher. Quem não leu o livro de Aiden Wilson Tozer, compre esse livro, O Cristão Incrível. Lá no seu título você vai encontrar um capítulo erótico versus espiritual. Bote um dicionário do seu lado, porque ele é muito erudito e dá um nó na cabeça pior que Paulo. Para mim, livro de Romanos é para mim o pior livro, Apocalipse, para ler, para você entender. Porque Paulo, quando entra no capítulo 8, ele fala coisas que dão nó na sua cabeça. Ele fala de profundidade das obras da carne. Como é que o pecado, que Jesus já venceu, e essa desgraça consegue me dar rasteira? É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo sobre essa guerra, essa luta dentro da gente. Mas ela já tem um fim, viu? Por Cristo. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, aí ele vai e corrige, a carne, na minha carne, não habita bem algum, e como efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Veja, o cara com experiência de uma visitação, ele vê Jesus glorificado, tem a comunhão com o Senhor, fica 3 dias cego, 3 dias obrigado a jejuar, é curado pelo Espírito através do ministério de Ananias, a visão volta ao normal, é cheio do Espírito Santo, é batizado no mesmo dia nas águas, vai, separa-se, vai para a Arábia, fica ali 3 anos e meio, forma uma tenda, e começa a buscar o Espírito de Jesus Cristo. Imagine para o cara, você pegar um desembargador de 40 anos de trabalho, de função, de lei, está tudo ali de cor na cabeça dele. Esse é o problema. Você não tem capacidade de decorar a Bíblia. Se você não aprender com o Espírito, você só decora a letra. E você só vai decorar aí letra, lei, não pode, é proibido. E se você não entender, aleluia, dentro pelo Espírito, vai ficar sob regime de medo, de culpa, de não sei o quê. Se libertem disso. Cristo já libertou a mim e a você de todo o jugo de velhacaria de lei. É graça. Mas a graça não me dá ocasião para pecar. A graça me ensina a fugir do pecado. Jesus já venceu o diabo, já venceu o pecado e destruiu a lei. Mas as obras da carne, Ele manda eu crucificar. E a aparência do mal, Ele manda a gente fugir. 3 coisas. Uma Ele já fez, a principal. Nos libertou da lei, do pecado e da morte. Nos deu a vida eterna e salvação por Cristo. E a justificação pela fé. As obras da carne, elas vão se manifestar, elas virão. E essas desgraças vêm em forma de pornografia, viu? De erotismo, de sensualidade. E a Bíblia diz, Judas, que praticam a sensualidade não herdarão o reino do céu. O que é sensualidade? Deus me livre, guarde aqui, eu estou ao vivo. Não sei, é lascar aqui em banda, pai. Está pensando que é fácil ser crente? É roupinha, é biblinha bonita, é dizer que te conhece?
Cristianismo, meu irmão, é você dar sua vida mesmo ao seu mestre, ao seu Senhor. E esse comprometimento não vem da noite para o dia em você. Isso é dia e noite. Eu já disse que eu não sou convertido. Eu estou lutando para me converter todo dia. Luto para me converter todo dia. Eu vou fracassar, eu vou falhar, eu vou pecar, é porque eu sou humano. Eu não estou atrás de Bíblia, atrás de pastor. Sou ser humano. Sou tentado como você é tentado. Eu peco como você peca. Essa é a nossa luta. E a Bíblia manda você sarar o outro, não é destruir o outro. E Paulo está mostrando para eles sobre a guerra que ele está vivendo, da luta dele. Olha, essa coisa está dentro de mim, ó, a carne. E ela me manipula para que eu não faça o que é certo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse estou fazendo. Veja o conflito de Paulo. Eu quero fazer o bem, mas o mal me chama mais. E pode observar: vingança, ódio, rancor, raiva. Isso é muito mais fácil de fazer do que fazer o bem. E é por isso que o Espírito nos chama a entender isso. Meu irmão, o que bateu na cabeça de Davi? O que passou na cabeça de Salomão? Rei Asa servia o Senhor, aí larga o Senhor para servir os Balaíns, Baal. O que deu na cabeça de Salomão depois de velho, de levantar altares de Baal em todo Israel? Mas graças a Deus que ele se arrependeu antes de morrer, viu? Porque suas obras não seriam escritas. O que passou no coração de Judas por causa de dinheiro, por causa de moeda? Traiu o seu próprio mestre. Aí vem para cá com as teorias mentirosas. Ah, ele foi predestinado para... Irmão, me deixa, viu, irmão? Você e eu temos uma escolha. Eu escolho a Cristo. Irmão, não queira salvar a sua vida, porque você vai perder a sua vida. Perca a sua vida por amor a Cristo, que você vai achar a sua vida. Aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai achá-la, Pedro. E dar a sua vida a Cristo. Você não vai se importar com sua mulher, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com ninguém. Você vai seguir. Você pode ser espancado, vir um pediado, pisado, abandonado, mas não se importe com isso. Você está indo para a glória. A glória é o caminho de todo salvo. Não com este mundo aqui. Você não briga por este mundo, você briga pelo mundo de cima. A glória é eterna. E ele luta, é o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que está sempre em mim, esse eu faço. Pare e pense em você. Vale a pena você ficar condenando pessoas, julgando pessoas? Ver pessoas em televisão sendo destruídas pela mídia? Atores, atrizes, pecados, homossexuais, lésbicas, roubo, furto, mentira. Eu tenho que ficar aqui julgando alguém? E eu estou cheio de cisco no meu olho e não tiro. A Bíblia diz que o juízo primeiro começa na casa de Deus. Mas o juízo não vem do irmão, vem do Pai para nós. Dele direto nos tratando. Ora, se eu faço o que não quero, mas eu faço porque o pecado está em mim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aqui é a chave para você e para mim. No homem interior, no meu espírito humano, olhe para cá, aqui dentro, no meu coração, ele tem prazer pela lei de Deus. Você tem que aprender a separar você. Quando você conseguir separar você, você não julga nem condena mais ninguém. Porque você vai ver que você também é humano como aquela pessoa humana. Eu sou carnal, eu sou espiritual e sou natural. Natural, corpo. Carnal, no que herdei. Espiritual, porque fui salvo por Jesus. Quem está lutando para se submeter, para me salvar, é minha alma. Seu espírito humano está salvo, mas ele não vai salvar seu espírito humano, não. Ele vai salvar sua alma, minha alma. E esta é a luta do dia a dia que você tem.
Ó, despojai-vos de toda a malícia, de todo o acúmulo de maldade, e recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz isso. Despojai-vos, se desprenda, se solte da malícia e todo tipo de acúmulo de maldade, e receba a palavra de Deus em você, que ela vai enxertar. A palavra enxertar é a palavra intupos, enxertar até arraizar em sua alma a verdade. Quando você tem a palavra dentro de você, você é forte, você vive ela. A palavra não vai falhar com você em nenhum momento. A palavra não se atrasa e também não se adianta. A palavra, ela não está embaixo, ela sempre está em cima. Ela blinda, ela capacita você a vencer em Cristo. E aqui ele vai resumir com chave de ouro. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, ó, e me prende debaixo desta lei de pecado que está nos meus membros. Veja Paulo lutando com a mente dele. Eu não quero pensar essa desgraça, eu não quero pensar essa miséria, esse ódio, essa raiva. Quem tem que tirar isso de você é você. E aí vem, ó, eu falei da lei do mandamento do pecado, a lei da palavra de Deus. Eu falei para vocês, e a lei espiritual. Olha as guerras dentro da mente de uma pessoa. E se eu não souber discernir essas três coisas dentro de mim, eu vou achar que eu estou certo. Quem tem que achar que eu estou certo é o Espírito da verdade, e você certo é o Espírito da verdade. E quando formos repreendidos por Deus, baixa a cabeça, pede desculpa, pede perdão ao Senhor, pede perdão ao seu próximo. Não queira ficar dando uma de poderoso, de poder de enrolador, não, porque Deus é Deus. Deus é indomável para quem resiste a Ele. Mas Ele é sincero com quem é sincero, Ele é puro com quem é puro com Ele. Ele disse, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Irmão Paulo pega pesado, viu? Olhe para cá você. Os romanos pegavam um cadáver fresco. Alguém morreu na prisão, ou eles mataram porque cometeram algum crime contra a lei romana, e castigava com dureza os que ficavam vivos. Quem criou crucificação foi os egípcios. Mas quem adotou essa desgraça? Alguns povos pagãos, mas os romanos foram cruéis com isso. Pegava o cadáver fresco, crucificava numa cruz, olha só, e deixava lá, um dia. Pegava o cara condenado vivo, tirava aquele corpo de um dia, em estado de decomposição, tirava daquela cruz, e botava o cara no lugar. E crucificava ele, com prego na mão e nos pés, e amarrava para o corpo ser sustentado, para não rasgar a carne. E pegava aquele cadáver de um dia, colocava sobre ele e crucificava de novo, com ele e com a madeira. E deixava o cara ali. Corpo, quem me livrar do corpo dessa morte, Paulo está dizendo sobre uma semelhança do que é o pecado que nós herdamos. Irmão, nós éramos imundos e podres por dentro, mas hoje nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. E hoje você não pode ficar com a sua cabeça burilando merda e besteira por uma fraqueza sua, porque você pecou, porque você errou. Você tem um advogado, Jesus Cristo, está sentado à direita do Pai, que é teu perdoador, e acabou. Imagine, irmão, Jesus se faz enfermo. Por isso que o Espírito diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo se fez maldição no meu lugar, subindo na cruz, para que as bênçãos de Abraão fossem dadas a nós por causa do que ele fez pelo Espírito dele. Eu quero chamar a sua atenção sobre isto. A promessa da lei enganou Paulo. Ele viu que essa lei me enganou, essa lei me iludiu, essa lei aqui me prendeu. Eu entendi assim, porque a lei não pode mudar dentro. A lei só mudava do lado de fora, mas Cristo e o Espírito e a palavra dele muda por dentro e depois por fora. Isso é mudança.
é interno dentro da gente. Agora coloque seus olhos no versículo 25. Dou graças a Deus, por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Ele agora está discernindo, a lei de Deus e a lei do pecado. O que ele está dizendo? O homem tem a escolha a fazer. Você escolhe a quem você quer servir. A lei do pecado, os seus membros, mãos, pés, partes íntimas, seus pés, seu corpo vai ser usado para o pecado. Mas se você quer servir o Espírito, porque a lei é espiritual, você vai ser todo santificado por dentro e por fora. Essa é a luta de todo cristão e de todo ser humano que ainda não conhece o Senhor lá fora. Essa é a guerra deles. E não sabe discernir. Ele acorda assim, depois acorda assado, depois ele está assim, depois ele modifica, depois assim. É a luta dos seres humanos. E quem trouxe essa desgraça sobre a terra foi esse maldito diabo chamado Satanás. Diabo chamado acusador. Satanás rebelde. É os significados dados para ele. Então você tem uma escolha. A sua escolha é servir a Deus. Independente se você vai fracassar ou não, você tem que decidir: eu quero Jesus, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Jesus já fez esta obra. Agora vai em Gálatas 5, para nós encerrarmos aqui. Gálatas capítulo de número 5, verso 16. Gálatas 5, verso 16. Todos acharam? Digo, porém, andai em espírito, é maiúsculo, referindo-se à pessoa do espírito, e não cumpram a cobiça da carne. Algumas versões, a Septuaginta usou a palavra concupiscência, que é cobiça. Porque sarx, chamado de carne, ela cobiça contra o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus contra a carne. Estes opõem-se um contra o outro, para que não faça o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Pausa aqui. Veja a sua batalha, sua luta e sua guerra. Você tem um Espírito, você nasceu de novo, você é cristão, recebeu a pessoa de Jesus. Veja que dentro, duas forças tentando te controlar. A velha, a antiga, que é despertada facilmente com qualquer coisa do pecado, por cheiro, pela visão, paladar, tato e olfato. E o Espírito Santo, incompreensível para muitos de vocês ainda, por mim também em algumas coisas, que eu estou aprendendo também, eu não sei tudo, e Ele quer que eu me relacione com Ele. Veja, o Espírito Santo está combatendo. Ouça isso aqui, não é contra a sua vontade. Ele está combatendo contra a ação da carne, contra a sua vontade. Eu quero que vocês aprendam isso aqui, guardem e não esqueçam. O Espírito não vai ter ação de força sobre a sua força de vontade e decisão de escolha. Ele não vai atrapalhar nisso. O que você quer fazer, se você não pergunta, não consulta, não vai a Ele, o Espírito vai combater contra a sarx, a sua força e o seu poderio, de manipular a sua vontade, da sua mente, de sua alma, a fazer o que não presta. Entenderam agora, irmãos? João disse: olhe, endireitai as vossas veredas e preparai o caminho do Senhor. Endireitem suas veredas e vocês preparem um caminho do Senhor. Quem tem que tomar a decisão de preparar sou eu. E como eu faço isso? Tendo uma decisão, fazendo uma escolha.
O combate é do espírito contra a sarx, não é contra você. Lembra que o Senhor disse: não contenderei para sempre com o homem, porque ele é carnal. Quem fez a inversão do espírito para a carne foi Satanás, quando implantou pecado no homem. Aí Jesus veio e inverteu de novo e botou na posição original. O homem é espírito. O homem não é carnal, o homem é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Eu não sou isso aqui, carne não, ó. Agora a sua fisionomia é a moldura da sua alma, que deu a esse barro a moldura que a sua alma é. Sua voz é única, seu globo ocular é único, sua digital é única. Você é único no planeta. Deus te fez único no universo. Veja que a cobiça está sendo implementada por Sarx, da antiga lei do pecado, que quer misturar com os mandamentos de Deus para te enganar e levar você. Então você sabe da luta que a pessoa enfrenta com vida sexual, com bebida, com droga, com roubo, com mentira. Eu falo de cristãos. São lutas que eles enfrentam, de carnalidade, de palavrões. É a luta que ele está enfrentando. Até que ele coloque essa carne no lugar dela, ela tem que ser crucificada. A palavra manda você crucificar a carne. Crucificar. E como é que crucifica a carne? Se rendendo ao Espírito, se dando ao Espírito. Dando sua mente, seus olhos, sua boca, sua narina, seu coração, seus pulmões, seus rins, seu fígado, seu baço, seu prânia, seus hormônios, etc. Tudo ao Espírito, todo dia, até o Espírito começar um com você. Porque quando eu estiver indeciso, a palavra não penetra. Quando eu estou com dúvida, a palavra não penetra. E quando eu só faço ouvir, eu só sou ouvinte, a palavra não penetra no coração, então ela cai fora. Ela não tem sustentação dentro, porque eu não estou dentro com a decisão certa. Olha o que Jesus disse, bem claro para os discípulos: vocês também querem ir com eles? Deu liberdade a eles. Vocês querem me largar para ir atrás dele? Pode ir. Elias, cheio do Espírito, disse: vocês vão servir a Baal. Se Baal for Deus, é Baal. Mas se o Senhor é Deus, seguirá o Senhor é Deus. E a prova foi essa. Versículo de número 19. Porque, olha só, ele fala das obras. Ele fala aqui de algumas obras. Essas são as mais comuns e as mais vis da nossa luta. Ele diz: são manifestas prostituição. Prostituição em si aqui, deixa eu falar para vocês. Prostituição em si, da palavra porneia, pornô, vem desse. Ele não está se dirigindo a esse tipo de coisa só. Ele se refere à masturbação. Ele se refere à fornicação. Ele se refere a coisas promíscuas e atos impuros. Como um ato de prostituir-me. Eu posso prostituir a palavra de Deus, deturpando ela, enganando ela. E também posso adulterar a palavra, acrescentando algo sobre elas. Entenderam vocês? Prostituição, impurezas e lascívia. Lascívia, vista pelos gregos por Paulo, ele fala da palavra dilacerar. As pessoas veem o mundo praticando certos atos como sexo anal e querem trazer isso para o seu leito. E Paulo fala dessa guerra entre os cristãos da época. Em Corinto ele fala muito sobre isso. Ele fala que os sodomitas e os efeminados, dirigindo-se a quem pratica homossexualidade e lesbianismo, não herdarão o reino de Deus. Ele começa a ter essa luta. Como é que eu vou convencer uma pessoa que pratica isso, porque traz um prazer imenso para quem pratica? Libertar uma pessoa disso. A autossatisfação ou a adulteração, a prostituição, que vai trazendo a deturpação, e isso é contaminação que cria impureza para o corpo. Veja, para a época de Paulo já falava dessas coisas. Pegue Romanos capítulo 1, ele vai dizendo detalhadamente que ação homossexual e lesbianismo é as pessoas que querem, não é demônio não.
Pegue aí e veja em Romanos capítulo 1, do versículo 16 até o último versículo. Deus os entregou às suas próprias paixões infames, para desonrarem os seus corpos entre si, cometendo torpeza, homem com homem e mulher com mulher. Por que Paulo fala isso pelo Espírito Santo? Porque o homem não quer servir a Deus. E Deus fala, quer se desonrar? Se desonrem. Quer viver isso? Viva. Mas olha, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna. Então, as pessoas vão ouvir, mas não vão aceitar. Como me libertar e largar o prazer que eu acho que é bom, que é errado? E como eu tenho que ter o prazer certo como um casado em Cristo e quero acrescentar coisa no meu coito, do meu leito? Então, tudo isso aí é motivo de nós vigiarmos com a palavra de Deus. Veja que ele fala de 3 coisas principais, ele menciona as 3 principais, e eu vou dizer aqui para vocês que estão aqui, os que estão em casa, como um alerta: essas são as piores áreas da vida de combate de um ser humano, é a área sexual. Não existe casamento perfeito, casamento bom não, existe casamento em Cristo Jesus. Todo mundo aqui que é casado passa tribulação, passou por tribulação, não tem esse. E a luta é grande na vida de qualquer pessoa, tanto do solteiro como do casado. E hoje estamos vivendo numa sociedade que não conhece a Deus, a mulher vive nua. Hoje o homem está nu. A sensualidade é gigante. A atração é gigante. Então você tem que estar como? Eu quero estar em Cristo, vou lutar, fugir da presença, vou fugir, irmão. Vamos lutar. Isso é para mim e é para nós, é para você. Ele fala dos 3 pecados contra o corpo: prostituição, impureza e o ato de dilacerar a vítima, que é chamado de ação de efeminados e sodomitas. Veja a história aí. Compre o livro de Jeová Mendes, As Eras Mais Primitivas da Terra, volume 1, 2 e 3. Esse cara é fantástico. Você vomita. O cara é um historiador profundo. Foi em Jô Soares 36 vezes, respeitado até nos Estados Unidos pelo que ele escreveu. Ele foi o único no mundo, brasileiro do Ceará, teólogo, que trouxe essa profundidade sobre Sodoma e Gomorra. E como é que os povos pagãos viviam esses atos pecaminosos. E é isso que eu estou dizendo para você. Havia lei, uma lei, era a lei política de Sodoma e Gomorra. Os 2 reis de Sodoma e Gomorra, eles tinham um contrato para entrar na cidade, para você não ser deflorado, abusado sexualmente, pagava imposto. E quando os anjos chegaram para avisar a Ló que Deus ia mandar fogo de enxofre sobre a terra, você vê a primeira antecipação do lago de fogo e enxofre em uma cidade no Antigo Testamento, chamado Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi tão derretida e era uma cidade que ficou no nível do mar. Lago do Mar Morto, é ali que habitava Sodoma e Gomorra. Tem um que lá no Lago Mar Morto, nada, e está secando, viu? O lago é tanta alcalinidade, sal, que nada sobrevive àquela água. E está secando, viu? Vai secar. Ouça o que eu estou dizendo a você, que a Bíblia que está dizendo. Vai secar, vai abrir grandes crateras gigantescas, e ali vai formar-se um grande vale, chamado Vale de Josafá, para a grande tribulação do último dia, depois do milênio, depois da grande tribulação, o milênio, aí vem chamada Guerra do Armagedon, que é a guerra entre os palestinos contra o povo hebreu. Aí que o Senhor vai destruir todos eles, com um soprar da sua boca, em segundos vão morrer. Aí vai ter uma implosão vista por Pedro, que os céus se desfarão e se enrolarão como um pergaminho, porque quando o trono branco se apresenta, o universo é uma parte dentro do cosmos. Cosmos é toda a magnitude de trilhões e trilhões de planetas. A Via Láctea é a nossa região onde estamos lá, naquele espiralzinho rosa, no terceiro ciclo do final, um pontinho azul chamado Terra, é onde nós habitamos. Agora, por que essa desgraça desse diabo não caiu em outro lugar, veio cair logo aqui na Terra? Por quê? Por que ele caiu aqui? Porque os elementos criados por Deus para o corpo dele, da terra original, foi feita daqui.
e compôs o corpo dele: ouro, carbúnculo, esmeralda, pedras preciosas. Foram feitos engastes para o dia que você foi criado. Então a coisa era muito séria, viu? E para Deus incinerar essas pedras preciosas, porque pedras preciosas não se incineram. Precisa de uma grande alta temperatura para se incinerar essas pedras. Deus fez sair um fogo do meio dele, e as cinzas caíram sobre a terra. Então os compostos de minerais, de átomos e nêutrons, foram atraídos pela gravidade do planeta, chamando para aqui. E essa porcaria se misturou com a terra também. Outra revelação para vocês se assustarem: ele se misturou também com a terra. E ele sabe das fraquezas do corpo humano. Ele consegue fazer alterações químicas, alterações físicas. Alguns demônios conseguem alterar a matéria, transformar em ouro, diamante, pedra preciosa. Vocês sabiam disso? E por que muitos aí são satanistas e maçons que adoram e servem o diabo? Porque apresenta esse tipo de poder. Tente sair eles. Se você sair, vou matar você, sua mulher e seus filhos. Ou pessoas de outras religiões que dizem que estão servindo a espíritos. Tente sair para você ver. O diabo é ladrão, é homicida desde o princípio. E nele não há nenhuma verdade. E ele nunca se firmou na verdade. Tudo que ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, disse Jesus. Mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Jesus quer trazer paz. Para nós finalizarmos, os 3 pecados do corpo. O cuidado que você tem que ter com o seu corpo, com o seu cônjuge, as suas ações sexuais. É luta. Eu não estou aqui pregando, condenando ninguém, maltratando ninguém, envergonhando ninguém. Pelo amor de Deus, todos nós estamos sujeitos a essas armadilhas. E precisamos ajudar uns aos outros a vencer. Porque isso é atrativo e é laço. Eu estava evangelizando uma moça, que ela é garota de programa. 10 anos nisso. Eu disse: você só tem mais 5 nisso, porque o seu corpo já está no limite. Ela baixou a cabeça: eu acho que já acabou o meu tempo. Ela disse que fazia 8 programas por dia. Só quando ela menstruava que ela não fazia programa. 8 por dia. Para ter uma renda mensal por mês de 5 mil reais. A alma está ali naquela atividade, mas o corpo está sendo todo deteriorado e destruído. E os pensamentos e a mente estão sendo elaboradas com coisas espirituais das trevas. Porque os demônios implantam coisas. Então, ele implantou uma personalidade dentro dela, ou dentro dele, e implantou da pessoa também de demônio. E a confusão que tem de querer comparar como é, como é que faz, é isso que vai levando a chamada curiosidade. Curiosidade da cobiça. E nós temos que conhecer isso. Você que está aqui, conhecer isso, para você ajudar as pessoas a se libertarem, não condená-las ou fazer eles se sentirem piores. Vamos encerrar? Idolatria. O que é idolatria? Você amar e devocionar aquilo que é mais do que Deus. Você pode idolatrar sua mulher, idolatrar seu filho, sua filha, seu marido, o sexo que ele faz com você. Pode idolatrar sua casa, idolatrar seu patrão, idolatrar um pastor, idolatrar um profeta. Não é você ficar se ajoelhando diante de uma imagem, não. Idolatria também é essas coisas. Ser orgulhoso, orgulhosa, altivo, altiva, prepotente. E deixar isso tomar conta. Isso é idolatria na vida da gente. Olhe só que a Bíblia diz: feitiçaria. Irmão, a palavra farmacon no grego é uso de ervas medicinais. Farmaqueia, usar a utilização da palavra para jogar maldições. Tem muito crente feiticeiro. Feitiçaria também declina pela palavra rebelião e desobediência. Porque foi essa palavra que foi usada pelo profeta
para falar na cara de Saul que ele cometeu feitiçaria diante de Deus. Porque ele quebrou a palavra, quebrou a regra, desobedeceu a Deus. Então olha o cuidado que nós temos que ter para a gente não ser feiticeiro. Feiticeiro não é quem faz macumba não, feiticeiro aí é esse ato aí que eu estou falando. Nós sermos desobedientes a Deus e quebrarmos a regra com Deus. E eu e você não temos poder nem capacidade de juntar com ninguém e fazer aquela oração de feiticeiro para matar pessoas. Isso não é de Deus, isso é feitiçaria. Não amaldiçoeis, mas abençoai, diz a palavra de Deus. Bebedeiras. Tem algum aqui canjibrineiro aqui? Algum fubuento? Bebedices. Veja, bebedices. O corpo da gente não precisa de álcool. Porque o próprio fígado e o próprio pâncreas cria insulina de açúcar regulada. Só precisamos apenas de 1,1 miligrama de açúcar para o nosso sangue por dia. E o seu fígado também produz álcool para o seu corpo natural. Então ele vai pegar a frutose, vai pegar algumas verduras e frutas e transforma elas também pelo processo intestinal, que vai tornar-se álcool benéfico para o corpo, não uma forma de bebedice. A palavra vinho, chamada oinus pelo grego, iain pelo hebraico, palavra metuscus, palavra chiquera e palavra tirosh. Tirosh é a única palavra abençoada chamada do bom vinho. Iain, metuscus, chiquera e oinus é visto como vinhos pecaminosos que eu amasso a uva no lagar, deixo fermentar de propósito para tornar-se um vinho alcoólico para o meu próprio uso de bebedice e ficar bêbado. Noé não sabia que a uva ia causar aquilo nele, entende? Ele não sabia. Depois você vai ver se ele bebeu de novo, fermentado. Não fez isso. Então o vinho, ele pode ser usado para a bênção ou para a maldição. O vinho fermentado é proibido por Deus em toda a Bíblia. Era a lei de Moisés e lei divina. Nenhum pastor, nenhum sacerdote, nenhum levita, nem o povo, nenhum político tomar vinho alcoólico. Era proibido por Deus. Pode ver a Torá entre os rabinos judeus e pesquisar, que eu não estou mentindo para você. O povo era proibido de tomar vinho alcoólico ou bebida forte. Está lá, não tomarás bebida forte. Não olheis para o copo quando escoe e espuma o vinho. Diz que o vinho tira o entendimento do homem, torna o homem devasso. Era proibido por Deus. O bom vinho é chamado de tirosh, aquele que é tirado do cacho e consumido, ou tirado do cacho e espremido sem deixar fermentá-lo. E para que não se fermentasse naquela época, não tinha geladeira. Era uma região muito quente. Então aquela região quente fazia fermentar muito rápido. O que eles faziam? Usavam vasilhas de argila ou algumas vasilhas de barro, e eles cavavam um buraco numa sombra entre uns 2 a 3 palmos para que o vinho fosse conservado abaixo de 10 graus. E ele permanecia sem fermentar. Aí, com o passar do tempo, ele endurecia, virava uma groselha grossa e poderia ser diluído com água porque era muito forte. E tomar cuidado com as fezes do vinho. O que são as fezes dos vinhos? É aquele resto de pele de uva que não foi tão pisado e estragou, entende? Então era feito dessa forma aí. Por isso que Paulo disse a Timóteo, não use apenas vinho, tirosh, original, mas use com um pouco de água, por causa das suas frequentes enfermidades. Timóteo tinha um problema estomacal devido à água de Éfeso, que era muito alcalina. Então, alcalinidade demais vai trazer uma água muito ácida e não tem um pH ideal para o seu sangue. Então, ele teve problemas com isso. Por que Paulo não impôs a mão e orou para o cara ser curado? Que ele tinha dom de cura e maravilha. E mandou logo ele usar o tirosh com água. Então, se você pegar um versículo isolado e trazer uma interpretação, mas aqui a Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho. Jesus transformou a água no bom vinho, bom vinho. O mestre disse, bom vinho.
Bom vinho original é chamado de tiroche, que não embebeda. Você acha que Jesus vai transformar 300 litros de água para encher o bucho de cachaceiro? É? Esse não é o Jesus que eu sirvo, nem você serve não, viu? Amém, queridos? Fiquem com Deus.